Fala galerinha, tudo tranquilo? Então hoje a gente vai falar dos cordados. Esse grupo de animal que é tão legal que quando a gente começa a ver, a galera bota pressão. Vamos, quando é que a gente vai chegar? Quando é que a gente vai ver os animais legais? Tá aqui os animais legais, os cordados. Só que hoje, a aula de hoje vai ser uma aula para ver as características gerais do grupo, entender as principais características do grupo, tudo direitinho, para depois a gente poder ter aula de cada grupinho distinto, assim, para poder entender as características desses grupinhos distintos aí como um todo, beleza? Então, vamos lá, vamos falar dos cordados do nosso grupo de animal. Então, como características gerais, tá? Eles são animais triploblásticos, ou seja, tem os 3 folhetos embrionários, mesoderme, ectoderme e endoderme, são deuterostomados, ou seja, lá a gente forma primeiro o ânus e depois a boca, igual era nos equinodermos já. São animais celomados, tem a cavidade interna lá que reveste os órgãos completamente revestida pela mesoderme. Temos um endoesqueleto calcáreo. Então essas são as características gerais dos cordados, tá? Mas o que acontece? Esse grupo animal ele possui 4 características exclusivas. Nenhum outro ser vivo tem essas características a não ser os cordados. Quais são? Todos os cordados têm uma cauda, tá? Uma caudinha após-anal, um rabinho, tá? Que nem do cachorro, do cavalo, ou então o rabo do peixe, da tartaruga. Então todos têm, inclusive a gente, né? Essas não está visível, né? Ela está atrofiada ali, as tuas vértebras estão todas guardadinhas no teu cóccix, mas aquilo ali formaria uma cauda, um rabinho, características de todos os nossos amigos cordados. Fendas branquiais. Em pelo menos algum estágio do nosso desenvolvimento embrionário, alguns animais ainda têm na vida adulta, como o tubarão, né? Tem as fendinhas aqui branquiais. A gente tem as fendas branquiais, tá? Então vou até antecipar aqui, ó. Aqui as nossas fendas branquiais, aqui, ó, que bonitinho, ó, nas aves, nos répteis. Então nós temos as nossas fendas branquiais. Com o tempo essas fendas branquiais evoluem e formam os ossículos aqui do ouvido e tudo, mas nós tivemos fendas branquiais sim, e isso é uma característica exclusiva dos cordados. Notocorda, o que é a notocorda? Notocorda é como se fosse um rascunho da coluna vertebral, tá? Então, esse bastão rígido lá, ele vai dar origem à nossa coluna vertebral. E alguns grupos de animais, como os protocordados, que nós vamos ver, essa notocorda ela pode persistir na vida adulta, mas como característica geral, nos outros grupos, ela é substituída pela coluna vertebral. E, por último, um tubo nervoso dorsal, ou seja, aqui no nosso dorso, a nossa coluna vertebral, nós temos a nossa coluna espinhal, né? A nossa medula. E isso é uma característica exclusiva dos cordados. Todos os outros, o tubo nervoso ele é ventral, o nosso ele é dorsal. Está aqui guardadinho nas costas e ainda protegido pela nossa coluna vertebral. Então olha a próxima imagem aqui, ó. Olha o nosso rabinho. Réptil ter rabinho, a gente já está acostumado, né? Lagarto, jacaré, lagartixa, tudo tem rabo. E ave? Já viram o rabinho das aves? Não, né? A ave não tem rabo. Mas a ave aqui, ó, se tem estudos que mostram que as aves, ao longo do processo de desenvolvimento embrionário, elas chegam a ter o mesmo número de vértebras, elas formam um rabo com o mesmo número de vértebras do que as vértebras de um lagarto. A mesma quantidade de vértebras. Depois, essas vértebras vão evoluindo, né, e some o rabinho das aves. No nosso caso, a mesma coisa. Olha aqui o nosso rabinho aqui, ó. No nosso rabinho, as fendas faríngeas e a notocorda seria um bastão semirrígido que forma depois a nossa coluna vertebral. No caso aqui já está a coluna vertebral já bastante formada. Então, fendas faríngeas e cauda pós-anal de todos os seres vivos. Isso é uma das características da evolução, inclusive dos vertebrados. Beleza? Então, seguindo. Aqui a gente pode ver, né? Não tem como distinguir muito que bicho é qual aqui, né? Então, para a gente ver como os vertebrados eles têm um parentesco evolutivo. Mas seguindo, os notocordos, desculpa, os cordados como todo, então aqui, ó,
notocorda, sistema nervoso dorsal, fendas branquiais, faltou aqui a cauda pós-anal, então características de todos esses grupos. E os cordados eles são divididos em 3 grupos, os urocordados, os cefalocordados e os vertebrados. Desse grupo todo, o mais comum que a gente já viu, que a gente, inclusive nós somos, são os vertebrados. Os urocordados e cefalocordados são animais bastante raros, bastante difícil de visualizar. A gente vai dar uma olhada agora só para a gente saber que eles existem, tá? Mas na próxima aula a gente vai se ater mais nos vertebrados, ok? Então olha só, os protocordados são divididos em 2 grupos, os urocordados e os cefalocordados. Então, aqui ó, a assídia, um animalzinho, é um vertebrado, então, desculpa, é um cordado igual a gente. Esse animal aqui, nessa fase, ele não tem notocorda, mas a fase larval dele tem a notocorda igual a gente. Então, ele é um cordado igual a gente, só que ele é fixo no substrato. Ele é um animal filtrador. A água entra por um sifão e sai pelo outro. Entra por um sifão e sai por outro. E tem essa túnica revestindo o corpo dele. Por isso que ele é chamado de tunicado. E os cefalocordados é esse aqui, o anfioxo. Eles vivem nas praias, na zona entre marés, e a gente não consegue enxergar muito ele, é um animalzinho bem pequenininho, tá? E esse animal ele é muito utilizado no estudo de embriologia. Tudo que a gente conhece de embriologia dos cordados foi estudando esse bichinho aqui. Então, ele foi e ainda é muito importante, tá? Para que a gente conseguisse conhecer o nosso próprio desenvolvimento embrionário. Tá ok? Então, urocordados, aqui a assídia, os tunicados, e os cefalocordados, o anfioxo. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado, uma aula simplesinha. Na próxima aula a gente vai começar a falar lá dos agnatos, dos peixes ósseos e dos peixes cartilaginosos, e depois a gente vai seguindo lá para anfíbio, réptil, ave e finalmente os mamíferos. Tranquilo? Então, beijão para vocês e até a próxima.